Vamos agora passar à segunda talk do dia. E a segunda talk do dia vai ser apresentada por Kleber Marques e continuamos com dono de produto orientado a pessoas. Kleber, qual que é teu? Estás preparado? Sim, acredito que Preparadíssimo. sim, obrigado. Deixa eu compartilhar aí com vocês. Já conseguimos ver, Cleber. Já conseguiram? Está aparecendo já. Então, hoje eu vim aqui falar desse tema aí, né, que eu propus, dono de produto orientado a pessoas, enxergando além do negócio, dos processos e das métricas, né? E a gente vai desenvolver ele aqui durante aí próximos 30 minutos, um pouquinho menos, talvez, para a gente ter um espacinho para perguntas. E trouxe bastante coisa, tá, pessoal? Algumas coisas aqui eu não vou ser vou aprofundar tanto. Então, a ideia é realmente a gente passar aqui por esse conceito e ter esse conteúdo aqui explorado um pouquinho. Então, falando um pouquinho de mim aí, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Kleber Marques, eu atuo hoje na área de agilidade, né? De transformação ágil. Tenho carreira na área de tecnologia, na área de projetos, sou formado na área de computação, né, de matemática aplicada à computação, tenho especialização em bancos de dados, MBA em gestão de projetos, de anos para cá tenho me especializado bastante na área de agilidade, com diversas certificações, né, e atuo em empresas, a maioria delas de grande porte já há 31 anos, né? Então, tem bastante observações aí que eu trago hoje em dia para o meu dia a dia e para apresentar algum tipo de conteúdo. Eu sempre gosto de começar, quando eu faço alguma apresentação, com essa frase aqui que para mim faz muito sentido, né? Que já que a gente está compartilhando o conteúdo, né? Que o único caminho para a liberdade, né? É o conhecimento e a coragem de fazer diferente. Ou seja, a gente só consegue ser livre de verdade quando a gente tem domínio sobre as coisas e a gente tem coragem de aplicar e de mudar os caminhos que a gente comumente faz as coisas, né? E é o conhecimento que vai permitir isso. Então, os nossos objetivos aqui hoje, né? A ideia é passar uma visão aqui para vocês muito rápida, né? Da essência de um papel, de um PO de chave virada, que eu estou chamando aqui, né? Um PO que virou a chave realmente para o seu verdadeiro papel. Algumas ferramentas do desenvolvimento humano que podem ser utilizadas na definição de produtos, né? E o PO pode ser o grande promotor, né? Desse uso de ferramentas, dependendo do seu produto. E aí a gente faz a conexão aí da orientação a pessoas, já. E como que esse PO pode pensar em produtos mais humanizados e orientados a pessoas, né? Então, bora lá, pessoal? Então, vamos dar a nossa largada aqui, sinal verde, para a gente começar aqui o nosso conteúdo de verdade. Então, começando por esse conteúdo, né, do papel do PO, né, e virando a chave de verdade no seu papel. Né, o que o PO deve fazer, né? E eu começo aqui falando da essência do papel de um PO, né? Que é maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team. Falando do Scrum, a fonte desse conteúdo específico é do Scrum Guide, né? Então, não estou criando aqui nem dando nenhuma abordagem minha, isso aqui é o puro, né, da recomendação do papel do PO. Gerenciamento eficaz do Product Backlog, que inclui desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, criar e comunicar claramente os itens do Product Backlog, priorizar e ordenar os itens do Product Backlog e garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível. Né? E eu destaquei aqui onde ele fala muito de produto resultante, de Product Backlog, de meta do produto. E aí a gente já, a partir dessa base, né, mais pura, a gente começa a questionar, né, sobre disfunções do papel de Product Owner que a gente consegue enxergar no mercado hoje, né? E aí a gente se pergunta onde é que estão essas disfunções lá na definição e por que se faz tão diferente, né? Então, quais são essas disfunções as maiores que eu enxergo hoje? São dois grupos, essencialmente.
o PO ser o chefe do time, talvez por um processo de transformação, onde algumas vezes o responsável ali por um produto era um gestor funcional, então ele acaba continuando a ser chefe, e aí ele faz gestão de performance de pessoas, ele atribui tarefas para as pessoas, ele controla tarefas das pessoas. E o outro contexto um pouco mais, menos chefe, mas ainda numa disfunção, na minha percepção, é ser gerente de projeto, né? Então, ele acaba dando foco em elaborar, atualizar e reportar cronogramas de tarefas, de estimar esforço das pessoas nas tarefas, para conseguir ter a previsibilidade que ele precisa, lógico, passar para a empresa para a entrega dos seus produtos, mas ele foca nas tarefas das pessoas, e ele foca em planejar o trabalho, ou seja, as tarefas que as pessoas precisam realizar, né? Então, eu vejo que lá na definição do papel do Product Owner e como a gente vê em algumas organizações ele atuando, existe uma grande diferença, né? Porque aqui ele foca muito em tarefas e pessoas nessa disfunção, e o papel dele é focar em produto, né? Então, o que é verdadeiramente importante no papel de um PO, de um Product Owner, né? Conhecer o mercado e o cliente, né? Entender tudo que envolve o ambiente para que ele possa criar o melhor produto, um produto mais assertivo possível. Ele precisa entender e comunicar a visão e meta do produto, ou seja, o que é e por que o produto deve ser desenvolvido, ou seja, ele é responsável por levar essa visão dentro da organização e até do mercado, e ele é responsável por maximizar o ROI, entender o que e como, através do produto, será atingido o maior retorno para a organização. E aqui a gente vê novamente que o foco, o que é importante no papel de um PO é o produto, e é a organização, e é o resultado, né? Ele também é responsável por fazer a gestão e a priorização do Product Backlog, né? Então, priorizar o que é mais importante e o que tem mais valor antecipado ao negócio e ao cliente. De novo, aqui estamos falando de produto, de negócio, ou seja, organização, resultados e o cliente como foco do que vai ser a finalidade da nossa entrega, a visão da nossa entrega. E a colaboração próxima com o time, né, ajudando o time sempre com foco na melhor entrega para o cliente e para a organização. E aqui ele tem uma interação muito forte e muito importante com o time, mas nunca naquele papel disfuncional que eu citei anteriormente. E aí, quando a gente fala, né, da tríade dos negócios, né, e acho que a agilidade conecta muito com isso, né, é juntar aí os 3 P's, né, do empreendedorismo, onde a gente tem três abordagens muito fortes para a gente desenvolver qualquer negócio, né? Pessoas, processos e os produtos. E quando a gente fala em produtos, hoje a gente tem uma série de estratégias e ferramentas para criar produtos, né? Então, eu citei algumas aqui, como Design Thinking, UX, frameworks como Lean Startup, Design Sprint, Lean Inception, o conceito de MVP, enfim, uma série de ferramentas e estratégias. E a gente, na nossa jornada aqui, tivemos a exploração de algumas outras ferramentas mais avançadas, enfim, para a gente trabalhar a questão de criar um novo produto. Mas existe todo um arsenal aí de trabalho em cima de produtos, né? De efetivamente chegar-se a qual produto a gente, essencialmente, no seu backlog, a gente precisa construir. A gente tem os processos e as ferramentas, né? O segundo P lá é o dos processos. Então, a gente tem frameworks, métodos, ferramentas e práticas de gestão de formas de entregar produtos, né? E eu citei alguns aí, o Scrum, o Kanban, o DevOps como ferramenta e como cultura, o PMBOK na gestão mais tradicional, o Lean Six Sigma que foca muito na eliminação de desperdícios de um processo, os softwares de apoio, como a gente tem aí os Jiras, né, e outras ferramentas de apoio, Project, enfim, OKR, que é um modelo de gestão para a gente gerir baseado em objetivos, portfólio management, né, e outros frameworks aí de gestão de portfólio que a gente tem, como o SAFe, que é um grande framework de gestão, na verdade, apesar do pessoal achar que é um framework agile, mas ele é um framework de gestão, não um framework de escala de agilidade. Flight Levels, onde a gente enxerga a empresa sob uma perspectiva de evolução, né, em níveis diferentes, interconectados. Então, a gente tem também, não faltam
para todos nós processos e ferramentas para conduzir esse desenvolvimento de produtos da melhor forma, para adaptar da forma que a gente precisa e chegar no resultado, né? E aí o terceiro P lá da tríade dos negócios são as pessoas, né? E se a gente chegar a avaliar o que é pessoas nesse contexto, a gente vai entender que tudo é sobre pessoas, porque o indivíduo é uma pessoa, ou seja, cada um de nós é uma pessoa, as famílias para quem o nosso produto pode ser destinado são formados por pessoas, os profissionais que atuam na construção do produto são pessoas, os processos, esses todos que a gente citou alguns exemplos aqui, são feitos por pessoas e operados por pessoas. As empresas são de pessoas, ou seja, os seus acionistas são pessoas, são conduzidas por pessoas, ou seja, quem trabalha para ela para construir os seus resultados, e o resultado que ela gera são para as pessoas, tanto no sentido dos acionistas e seus colaboradores terem seus resultados, quanto os produtos, que é o nosso foco aqui, para quem ela gera algum valor, né? Ou seja, os clientes dos produtos são pessoas. E aqui, né, a gente tenta mostrar que as pessoas acabam tendo um papel tão importante quanto processos, ferramentas e o próprio produto em si e as estratégias para desenvolver. E aí, quando a gente fala de pessoas, eu trago aqui algumas ferramentas aplicáveis, e não que elas ainda não sejam aplicadas no contexto de desenvolvimento de produtos, mas elas acabam ficando muito mais destinadas às áreas de marketing, às áreas de user experience, de customer experience, do que o PO se preocupar, talvez, em enxergar alguns aspectos e encomendar, talvez, para essas outras disciplinas que apoiam o desenvolvimento de produto, ou ele mesmo conduzir algum trabalho, onde seja importante mapear alguma característica na definição do seu produto, né? E aí, pessoal, eu vou aqui numa abordagem talvez um pouco polêmica, e enxergando a realidade dos mercados, onde nós da agilidade sempre fomentamos a experimentação. Mas, exceto em processos de pura inovação, em algo muito disruptivo, inovar não é tão aceito por quem investe em produtos, né? Porque o concorrente já está lançando o produto dele. Você tem que, às vezes, sair na frente. Então, às vezes, você não tem esse espaço para experimentar com um MVP e fazer evolução incremental desse MVP e você atingir o seu resultado de mercado. Muitas vezes você tem que ser um pouco mais conservador e mapear e tentar lançar, nem que seja ainda um MVP, mas ele muito mais cientificamente direcionado para o sucesso do que simplesmente experimentar uma ideia, né? Então, eu acho que as pessoas que trabalham no desenvolvimento de produtos mais maduras têm essa abordagem, e é assim que as empresas permitem trabalhar, principalmente as grandes empresas, mas ainda existe muito assim o pessoal mais novo que está conhecendo agora o conceito de experimentação que a agilidade promove e muito legal, de uma forma muito legal e aplicável também, vende, que tudo a gente tem qualquer ideia, a gente vai lá, a gente experimenta, e aí tudo bem, se der errado deu, a gente começa do zero, né? As empresas não desperdiçam tantos recursos assim para experimentar na tentativa e erro, né? Exceto em caso, é lógico, que ela está buscando algo muito disruptivo, que aí realmente lançar, voltar para o laboratório, lançar de novo, faz parte do investimento que ela está prevendo. Então, as ferramentas aqui aplicáveis para pessoas já são aplicadas por muitas áreas de apoio ao desenvolvimento de produtos, mas eu não vejo os POs tanto com esse foco. Eu vejo os POs mais com foco nos papéis disfuncionais de gestão de pessoas e de gestão de projetos, de gestão de tarefas, do que, além do produto, além dos processos e ferramentas, pensar nas pessoas sob o aspecto de evoluir o produto orientado às pessoas. Então, eu vou falar aqui de algumas ferramentas, né, que a gente poderia usar nesse processo de desenvolvimento de produtos mais assertivos, podemos dizer assim, né? Então, um conceito aqui que existe hoje no mercado, de uma ciência que existe, ou seja, até um dos campos de estudo da neurociência,
é a neurociência comportamental, né? Então, ela junta um pouco ali da biologia, ou seja, como o nosso sistema nervoso funciona, e faz um mapeamento de quais reações biológicas e comportamentais isso tem nas pessoas. E aí a gente pode expandir isso. Como é que a gente aplica isso, por exemplo, no desenvolvimento de produto? Por que não fazer através de pesquisas talvez mais direcionadas, onde o produto tiver essa necessidade de você estudar qual é a reação até no sistema nervoso, até neurológica, até de reação mais, podemos falar assim, biológica mesmo, né, de comportamento, que aquele produto, aquela ideia ou algum tipo de reação esperada no seu produto pode causar, né? Então, através, por exemplo, de um estudo de uma amostra, de uma população, você conseguir chegar, poxa, quando eu lanço essa ideia, que é o que o meu produto quer propor, eu tenho esse resultado nas pessoas, as pessoas reagem dessa forma, as pessoas passam essa percepção, e aí você começa a entender como as pessoas estão recebendo o seu produto, né? Então, dessa forma, é uma forma de você usar a neurociência comportamental para mapear possível resultado do seu produto num cliente. Um outro conceito que é muito usado em marketing hoje, né, é o da economia comportamental, né? O que é economia comportamental? É a economia vista muito pela antroposofia, né, que é como as pessoas absorvem as informações econômicas e reagem a elas, né? Então, o pensar, o sentir, o querer, né, no ser humano, no seu consumidor, né? E como economicamente isso pode ser associado à mensagem que o seu produto passa e como ele vai ser recebido por esse consumidor, né? Então, já faz estudos de população ou de público-alvo do produto para você entender, através do mapeamento que a economia comportamental faz, de como o seu produto pode chegar até esse público, né? E como ele vai se enquadrar nesse cenário, né? Onde o consumidor precisa, muitas vezes, tomar uma decisão de comprar o seu produto, de ver valor nele, de tirar o seu recurso financeiro e investir naquele produto, né? E o que faz ele ter valor. E até para se chegar em valor, em precificação, tudo se baseia também muita coisa nesse tipo de conhecimento, né? Então, a economia comportamental ela se baseia, né, em algumas mecânicas, em alguns modelos, né? Na verdade, ela é uma junção de psicologia, de neurociência, de ciências sociais, né? De estudo de sociedade. Ela junta aí emoção, hábitos e experiências pessoais das pessoas para ver a mecânica de como ela se comporta na hora de consumir um produto. E ela permite que a gente pegue todas essas características psicológicas e emocionais, conscientes e inconscientes do teu consumidor, para que a gente possa entender e modelar o seu comportamento, a sua provável aceitação, o seu provável comportamento em relação a um produto, em relação a consumir um novo produto. E outra coisa que a economia comportamental também considera são as fases aí do ser humano, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, segundo o que ela mapeia, de acordo com a fase da vida, aí, principalmente quebrada de 7 anos, o ser humano tem prioridades diferentes, focos de vida diferentes, e aí isso também pode nos ajudar a entender onde o nosso produto quer atingir, que faixa de população ele quer atingir, que interesses essa faixa tem para que eu possa ser mais assertivo naquilo que eu estou oferecendo como produto, e então mapear melhor a minha persona, ou seja, para quem eu preciso realmente enxergo como usuário, como cliente final do meu produto. Outras ferramentas que a gente pode usar também para entender como um consumidor ou um cliente reage são essa teoria dos traços de caráter, né? Porque ela na verdade define como e faz o estudo de como se forma a mente dos indivíduos desde o seu crescimento, o seu nascimento, né? Então ela usa uma teoria que mapeia como os comportamentos base, né, do ser humano vão se predominando ou não
na fase de crescimento, através da formação da coluna espinhal, né, da medula espinhal, do cérebro até a formação total, né, da coluna, da medula. E como as conexões neurológicas acabam se formando, e aí, dependendo de como elas se formem através das experiências que essas pessoas têm, elas vão ter um comportamento predominante ou para algumas coisas ou para outras, né? Inclusive, tem estudos onde a gente consegue, por exemplo, mapear qual é a personalidade predominante da pessoa segundo essas características, através de uma análise corporal, através do formato do corpo, né? Porque essa formação mental também é refletida de como o corpo das pessoas, em alguns formatos, acabam se definindo. E como é que a gente pode usar isso a favor de um produto? Com o conhecimento também, talvez, de uma amostra, ou talvez sendo um pouco mais agnóstico, você não ferindo nenhuma coisa que recuse o teu produto para um consumidor, você também tem mais chance de ter sucesso, né? Então, tem traços de personalidade, de caráter, que são extremamente, assim, focados, por exemplo, em criatividade. Eles gostam de criar, porém, eles não gostam de se expor. Eles gostam de criar, de viver um mundo mais fechado, mas a exposição não é com eles. Outros já gostam de se expor, gostam de realmente colocar, a gente fala, a boca no mundo, de levar o que estão sentindo, né? Outros são mais competitivos, eles gostam de se sentirem melhor, de serem diferenciados. E aí, com um produto muito focado em diferenciação, um produto premium, enfim, ele acaba tendo muito sucesso com esse público. Então, a gente entendendo esse conceito e essas características, talvez através de como um produto está sendo desenhado, a gente consegue não ferir de uma forma muito grave o nosso público-alvo, né? E aí também direcionar o nosso produto de uma forma mais, podemos dizer, científica. Uma coisa que todo produto vai acabar gerando, e é uma ferramenta muito forte, né, pessoal, são as emoções, porque a emoção é tudo aquilo que a pessoa sente e que ela não consegue evitar, né? E porque, inclusive, tem um aspecto no corpo das pessoas, então elas não têm como evitar. Então, a gente potencializar uma emoção positiva, por exemplo, uma alegria, um produto vai, com certeza, trazer uma sensação de prazer, de valor para aquele produto, muito maior do que um produto que é muito neutro ou que ele talvez tenha em alguma situação cause uma emoção não tão boa, né? Ou uma também das emoções muito forte é a surpresa, né? Então, ou seja, um produto totalmente inovador, ele vai gerar uma surpresa no mercado, ele vai trazer para as pessoas algo que, poxa, eu quero isso, porque isso é muito novo, isso é disruptivo, isso vai ser legal, eu quero experimentar. Talvez nem tenha tanto valor para ela, mas ela vai querer experimentar. Aquilo ser uma surpresa para ela, tem uma emoção envolvida. E entender essas emoções através, talvez, também você estimulando situações através de coisas do teu produto num público de pesquisa, e aí ele, dependendo da emoção que ele manifesta, você dizer se aquela ideia no teu produto ela é aplicável ou não, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo só aquela pesquisa muito, vamos falar assim, literal, né? De perguntar e ter a resposta, e às vezes através de um trabalho mais aprofundado a gente tem algo bem mais assertivo do que algo que a pessoa para e responde, né? Isso aqui é algo muito espontâneo. Os perfis comportamentais DISC, né? Que também tem todo um processo de estudo já, quase centenário em cima disso, mas onde o comportamento atual das pessoas está muito focado e dividido aí em predominâncias em 4 perfis diferentes. E aí isso já tem sido usado muito em empresas, principalmente em RH, para selecionar, para formar equipe e tudo mais, mas por que não usar também numa amostra estatística, lógico, uma amostra válida, para você entender qual é o perfil predominante do seu público-alvo, né? E aí você conseguir entender
se o teu público-alvo, o que ele valoriza mais, né? Tem pessoas com perfis que ela não tem muito, vamos falar assim, ela não tem paciência para coisas muito bem estruturadas, muito detalhadas, que ela precisa lidar com algum tipo de complexidade. Elas são muito diretas, para ela tem que ser tudo rápido. Tem outras que é extremamente o contrário. Ela precisa de uma base, ela precisa de uma segurança para conseguir lidar com esse produto e enxergar valor nele, né? Então, você fazendo um estudo mais científico disso, você também consegue entender qual é o viés que você quer dar para o seu produto. E aí você consegue ser mais assertivo e ter mais chances de sucesso. A comunicação não violenta, né? Desde o que o produto é e talvez todo o processo de lançamento de um produto, né? E uma coisa que hoje também está muito banalizada no mercado, e um pouco de culpa disso é da agilidade, muita gente aí que não sabe nem o que é comunicação não violenta, acha que comunicação não violenta é só falar de forma leve com as pessoas, para não agredir nem nada que possa incomodá-la, né? Então, é aquela coisa, a comunicação não violenta é ser suave na comunicação. Não é muito mais que isso. A comunicação não violenta, ela se baseia essencialmente na empatia, ou seja, de você se colocar no lugar do outro e entender como ele vai receber a sua mensagem, né? E de dar importância a valores comuns, ou seja, uma forma de conexão entre as pessoas para que você possa realmente estabelecer esse processo de comunicação de uma forma fluida e eficaz, né? Na verdade, quando você faz um produto que passa uma mensagem que não tenha risco de ferir esse lado da empatia ou de valores comuns das pessoas, a tua chance também desse produto ser mais aceito é muito mais provável, né? Que você vai conseguir ter seu sucesso. O coaching, né, que eu acho que a gente também fala-se muito hoje em dia, acho que quase todo mundo hoje sabe o que é, né? Mas algumas empresas já têm utilizado o coaching, não só o agile coaching, que é aquele papel que fica dentro das organizações para ajudar o pessoal a desenvolver produtos, a definir produtos e usar os processos e ferramentas, mas também um professional coaching que vai direcionar através de perguntas, através de objetivos e metas e despertar nas pessoas envolvidas na definição do produto muito mais assertividade, tentando enxergar o que elas realmente querem construir por um outro aspecto, né? Então, não é somente o mentoring que se faz de uso de processos e ferramentas e de perguntas também para provocar a definição do produto, mas algo muito mais abrangente e muito mais isento do ambiente interno de uma empresa, né? Seria realmente um processo todo focado no objetivo e meta de um produto, né? A PNL é uma ferramenta muito poderosa que hoje também já se usa, enfim, com uma série de ferramentas para você ser mais assertivo em produtos, né? Algumas delas que eu posso citar aqui, você entender quais são a forma em que os teus consumidores mais absorvem o valor do seu produto, né? Então, os sistemas representacionais predominantes que a gente tem num determinado público. Por exemplo, se ele é mais auditivo, se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico, ou seja, o seu produto é algo que é direcionado para pessoas que têm mais aquela necessidade de sentir na mão, é um produto alimentar, que aí envolve muita questão do paladar, né? É um perfume que você precisa do olfato envolvido, quer dizer, tudo isso é muito utilizado porque envolve a questão de como o ser humano percebe o mundo ao seu redor, né? Então, você levar isso em consideração, talvez também uma pesquisa, pode te levar a resultados mais eficientes em relação, principalmente, a ser digital, né? Que é um pouco da mistura de tudo isso, o auditivo, que é aquele que precisa de sons, que precisa de ter o reconhecimento ali de um ambiente através dos sons, e do visual, né? Tem algum grupo de pessoas que é muito focado no que elas enxergam, né? Elas precisam enxergar de uma forma que lhe passe uma boa sensação para elas absorverem. E outras ferramentas que já são usadas no mercado também, pessoal, como ancoragem, né? Ancoragem, na verdade, é você associar alguma coisa
a uma sensação, a uma percepção, ou seja, uma música, um jingle, um logotipo, tudo isso é uma âncora que você cria para o seu produto em cima, ou uma feature, uma ideia que vai gerar uma sensação de valor para o seu cliente. Então, isso é o valor que você consegue através da ancoragem. E o mais importante deles, né, assim, desses três que eu escolhi para trazer aqui e comentar rapidamente, é a modelagem, né? A modelagem, o que é modelagem, pessoal? É pegar algo que faz sucesso e você tentar fazer do seu jeito algo na mesma linha, né? Não é copiar, não é fazer plágio, mas é um conceito, algo que tem sido muito discutido, né? Você pegar um produto que já existe e lançar um outro que faz a mesma coisa, só que faz melhor, um pouco diferente, ou de um jeito diferente, isso é inovação? O que eu tenho percebido a maioria das pessoas que trabalham com inovação dizendo é que isso é inovação. Por exemplo, você pegar um celular que não tem nenhuma feature tão diferente, mas ele é 1 milímetro mais fino, não deixa de ser uma inovação, né? Então, a modelagem, ou seja, você usar referências de sucesso no mercado e ainda colocar o seu toque ou aquilo que é um pequeno diferencial, mas que tem muito valor para o seu cliente, também é uma ferramenta de PNL usada e que pode ser muito útil para você ser assertivo na construção do seu produto. Outra coisa também que é muito usada em produtos é a psicologia positiva, porque ela estuda as formas de você fazer o ser humano feliz, né? Então, se você usar alguns conceitos ou alguns direcionamentos de como você quer satisfazer o teu cliente, você também consegue trazer, né, uma sensação positiva, uma sensação de valor, e aí você ser mais assertivo na construção do seu produto, focando no que as pessoas vão sentir, né? Então, até se a gente for pensar, né, em relação aos 3 tipos de felicidade que a psicologia positiva mapeia, ela fala, por exemplo, em vida prazerosa, né, que são os 3 caminhos para a felicidade. A vida prazerosa, que são aquelas coisas de curtíssima duração, ou seja, eu quero lançar um produto que vai ter vai causar um resultado positivo de curta duração para que as pessoas consumam esse produto recorrentemente, e esse é o meu objetivo. Eu vou querer realmente um produto que a pessoa se conecte com aquele produto e ela fique numa média de duração, ou seja, ela fique em horas conectada com aquele produto, ou seja, ela tem um engajamento com aquele produto ali durante algumas horas por dia, durante um período, ou é algo que faz um grande significado para a vida dele, ou seja, uma obra, é algo que realmente para ela tem um propósito maior de longa duração, né? Então, até você avaliar em que tipo de valor você vai entregar, se é um valor de curta, média ou longa duração, você consegue fazer uma associação ao valor que você está entregando para o seu cliente. E aqui só com um mapeamento, né? Ou seja, a psicologia positiva tem uma série de ferramentas, de conceitos que você pode usar para fazer esse mapeamento, para entender o cenário onde você consegue aplicar isso. E aí, já fechando aqui, pessoal, produtos humanizados, né? Então, como criar esses produtos humanizados usando essas ferramentas, né? Qual que é a forma de agir que a gente tem que ter? E qual que é o conselho que eu dou, principalmente para as pessoas que trabalham em produtos, os POs, né? Saia da caixa, enxergue além do design convencional, que são aquele processo de product management, de ferramentas, né? Dos processos, das ferramentas e das métricas, né? Sai um pouco disso, vamos um pouquinho mais para outras ferramentas além disso, que também têm suas métricas, né? Não esqueça que produtos são feitos por e para pessoas, então considerar esse fator humano na construção de produtos é muito importante, né? A empatia e a escuta ativa com o cliente, a gente não tem como fugir, ele é o foco do sucesso que você vai atingir com o seu produto, né? E considere o uso de ferramentas também voltadas a pessoas, para desenvolvimento humano, que também são ferramentas científicas, para você conectar isso com produtos. E como recado aí, né, para criar seu produto, antes de mapear personas, considere que elas são pessoas, né? A gente pensa muito em persona como algo ali figurativo, né, para concentrar características daquilo que a gente pensa para os produtos, mas na verdade elas não são aquilo que a gente está mapeando.
as pessoas, cada uma delas é diferente. E aí, para você fazer um estudo do que se concentra numa persona para você atingir a maioria das pessoas, não é tão direta, não tão simples assim como às vezes a gente faz, né? E aí, para fechar, pessoal, né, que eu queria falar aí o PO que vai além, né, considerando o seu papel de construir um produto realmente humanizado, pode ser denominado um POPO, um POPO aí, ou um PO a segunda potência, né? Ele é um People Oriented Product Owner, um dono de produto orientado a pessoas também. Coloco aqui as minhas referências, né? E também fecho aí agradecendo vocês a oportunidade, a paciência aí, né? Que eu falo, também gosto de fechar as minhas apresentações com essa frase, né? Que a transformação e a adaptação, né? Que aqui eu estou propondo algo um pouco não convencional, são necessidades sistêmicas da sobrevivência de tudo que é vivo, né? Cuidado com o apego à estabilidade, né? Porque o auge da estabilidade geralmente é algo que a gente não consegue mais reverter. Obrigado, pessoal. E se alguém tiver alguma pergunta...